Bom dia, queridos, como estão? Sejam bem-vindos a mais um 1111. Como vocês estão? Se você está chegando aqui, caindo de paraquedas, né? Estou vendo que tem gente querida, gente de casa, Adriana, Laila, sejam super bem-vindas. Laila, que saudade que eu tô de você, menina. Coisa boa você estar por aqui. Muito bom. Então, se você está chegando aqui de paraquedas, ou se você, por acaso, está assistindo essa gravação, quero te dizer que o Projeto 1111 não tem nada a ver com fotografia. Nada a ver. Assim como muitas coisas que eu vou colocar, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, não vão ter uma ligação direta com a fotografia, mas elas vão ser a base para que a sua vida dentro da fotografia seja transformada. Porque eu aprendi, né, nos últimos anos que eu passei muito tempo da minha vida me aperfeiçoando apenas na parte técnica, intelectual. E eu deixava o meu lado espiritual e o meu lado emocional como segundo plano. E eu entendi que só depois que eu me reconectei com o meu lado espiritual e todo o meu lado emocional foi transformado, restaurado, é que o meu lado material começou realmente a funcionar. Então, esse projeto 1111, ele tem esse fundamento. Mostrar para vocês o caminho que eu descobri, tudo que tem sido revelado para mim nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, é muito recente todo esse processo, mas que foi aonde a minha vida deu uma virada de praticamente 180. Tem gente que fala, né? Deu uma virada de 360, eu acho muita graça, porque aí quando você faz 360, você dá a volta e para no mesmo lugar que você estava. Mas é uma virada de 180. Então é isso que eu quero passar para vocês, né? Trazer essa conexão com o lado espiritual, que durante a vida inteira da gente é associada apenas à igreja, associada apenas à religiosidade, que é o que, na verdade, me afastou do meu lado espiritual durante a minha vida inteira. Porque eu buscava a minha conexão espiritual, a minha conexão com Deus, com o Criador, através de seres humanos, através de uma igreja que muitas vezes não estava se conectando comigo diretamente, conectava com dogmas. E hoje eu entendo que existem igrejas, existem pessoas e pessoas, a gente não pode nunca direcionar e datar, né, e rotular uma crença a partir de outras, uma pessoa a partir de outras semelhantes. Então, o objetivo aqui é trazer de uma forma descompromissada, sem nenhum vínculo religioso, sem nenhum vínculo com nenhum dogma, a presença de Deus, a presença e a conexão espiritual, que é o que vai te dar uma base para tudo que você quiser fazer na vida. Entenda? Não dá mais para que a gente viva apenas do nosso lado material, intelectual. Estamos em momentos da vida, e acho que depois da Covid, agora que começa, Laila. A Laila que eu tô perdida, é agora? É agora, 11h11 da manhã, aqui, horário de Brasília. É que a Laila tá na Espanha, né? Aí ela fica perdida. Bichinha. Então, qual que é a conexão que a gente vai fazer aqui? Abra o seu coração. Entenda que muitas das dificuldades que você está passando no seu âmbito financeiro, familiar, profissional, coisas conectadas com a sua, inclusive às vezes com a sua autoestima, com a autoimagem que você tem de você mesmo, não vai ter o que você fazer do lado de fora que vá curar isso. Muitas vezes você tem que começar de dentro. Eu fiz inclusive esse post. Agora a Laila falou que são 15h15, né? Pronto, 15h15. Vou fazer agora, então. O 11h11 no Brasil, 15h15 na Espanha. Estamos internacionais, Laila. E eu fiz um post no Instagram ontem, hoje é dia 13 de dezembro de 2023, caso esteja alguém assistindo isso em outro momento. Falando justamente disso, como essa mudança interior, essa jornada para dentro de mim, essa busca com a minha espiritualidade, com a minha essência, mudou, inclusive, a minha aparência externa. Como eu me enxergo hoje de um jeito diferente. Como eu estou tendo
inclusive, necessidade de mudar coisas visualmente, porque elas não combinam mais com quem eu sou, né? Quem eu era, na verdade, não combina mais com a pessoa que eu sou hoje. Então, eu estou tendo que mudar cabelo, né? O pessoal viu que eu mudei cabelo. Hoje nem deu tempo de secar direito, mas eu estou adotando os meus cabelos mais cacheados, mais vibrantes, que eu sempre fui muito slim, né? Então agora eu estou adotando isso, mudei minha forma de me vestir, estou mudando várias coisas, inclusive dentro da minha casa, dentro do meu estúdio. Por quê, gente? E eu falo isso para as mulheres em especial. Quando você se transforma por dentro, você naturalmente exala esse brilho para fora. Tem inclusive um encontro. Audrey, obrigada. Tem um. Agora o próximo passo é cuidar um pouquinho, né, da idade aqui, mas isso aqui é fácil de resolver, porque o brilho está vindo, né? A pele a gente cuida que é fácil. E tem um dos encontros do 11/11 que a gente falou sobre isso, né? Quando você brilha, você permite que os outros brilhem também. Então, aquela pessoa que está sem vitalidade, quantas vocês não conhecem assim? Que estão sem vitalidade para as coisas, que vivem, sabe, um dia atrás do outro com peso, né, sofrendo, com problemas às vezes na família, com problemas profissionais, problemas financeiros, às vezes, muitas vezes, problema de autoestima, de não se acharem capazes. E eu vou dizer, carreguei esse, vamos dizer, não vou dizer que é uma crença, mas eu carreguei esse sentimento durante anos da minha vida, que era não me achar boa o suficiente, não achar que eu era capaz de um monte de coisas na minha vida. Então, por mais que eu fosse uma profissional, uma fotógrafa super bem conceituada, talentosa, com bons clientes, eu continuava não me achando capaz de um monte de outras coisas da minha vida, de várias outras. Né? Não só até na questão profissional, de coisas que eu gostaria de fazer e eu não dava o passo adiante porque eu não me sentia capaz, coisas no meu quesito pessoal, né, de projetos, às vezes de relacionamento, tantas outras nuances que nós temos na vida que não é só a questão profissional. E olha aí o que a Laila está falando, olha. É isso, as pessoas andam pela rua de cabeça baixa e semblante triste, quando não estão enfiadas no celular, né, Laila? E isso, existe cada vez mais as pessoas estão buscando fora uma solução, né, vamos dizer assim, um remédio, um paliativo para o que está faltando, na verdade, dentro delas. E eu era uma dessas pessoas, eu buscava fora. E eu bati a cabeça. E guerreira, né? Aquele termo que eu falo que eu não sou mais, que eu me recuso agora a ser uma guerreira, mas durante muito tempo eu me dizia assim, eu tinha orgulho de falar, eu sou uma mulher guerreira. Quantas vocês conhecem que de repente se intitulam guerreira, ou que a gente até fala isso para as mulheres de uma forma orgulhosa, né? Tipo, como se fosse um mega elogio. Essa mulher é guerreira. Essa mulher, nossa, como ela é uma guerreira. Por quê? Nós acabamos achando que a gente tem que ser isso, né? Guerreiro, de batalhar, de fazer 10.000 coisas ao mesmo tempo, dar conta de tudo. Só que eu tenho entendido exatamente, a Laila matou a charada. A mulher guerreira e sobrecarregada, que é isso que a gente acabou se tornando com o tempo. E por quê? Porque a gente acha que, a gente por dentro tá um lixo. Tá só o caco, mas do lado de fora a gente está toda trabalhada na maquiagem para poder esconder o ar triste, cuidando de filha, educando o menino, fazendo trabalho, batalhando as coisas, às vezes estudando de noite. E a vida espiritual e emocional está um caos. E isso faz com que, lembra, eu tenho falado sobre isso, sobre a gente equilibrar vários pratos ao mesmo tempo. Então, a gente está aqui rodando esse lado, só que a gente não tem certeza se o resto tá bom. Aí o que a gente faz? Aquilo ali começa a cair. Então, peraí, isso aqui eu vou deixar um pouquinho, vou rodar do lado de cá.
Aí daqui a pouco isso aqui tá caindo, eu vou rodar do lado de cá. Por quê? Porque a gente fica se dividindo, sobrecarregado. A gente não está usando do nosso maior, vamos dizer assim, da nossa maior fonte de energia, de vitalidade, de tudo, de vida, né? Que é a nossa conexão espiritual. A gente está o tempo inteiro achando que a gente tem que dar conta sozinha. Por isso que eu falei que eu não quero mais ter esse título de mulher guerreira e não chamo mais nenhuma mulher de mulher guerreira. Porque isso é um mito que a gente carregou como se fosse algo positivo e não é. Porque a mulher guerreira ela tem que dar conta sozinha de tudo. Inclusive, dentro de um casamento, muitas assumem o papel, até às vezes, de mãe dos próprios maridos. Então, esse contexto afasta a gente, inclusive, do nosso sucesso profissional. Porque a gente começa a buscar no profissional, conheço muitas mulheres assim, hein? Não sei se tem mais alguém aqui, além de mim, que isso, começava a buscar no profissional uma fuga para os vazios, para o sentimento de incapacidade que às vezes tinha dentro. Então, como o profissional acabava dependendo muito da nossa própria capacidade, vamos dizer assim, intelectual, né, a parte da capacidade material, a gente fazia o quê? Eu estudava, fazia toda a parte de planejamento do estúdio, e ia atrás dos clientes, fazia parceria, estudava, praticava. Eu estava sempre indo atrás do meu lado profissional para que eu fosse uma pessoa de valor no meio profissional. E era uma fuga de várias outras áreas da minha vida que estavam desequilibradas. E aí é o que eu falo para vocês. Não adianta a gente fazer isso. Porque a gente vai passar o tempo todo equilibrando os pratos se a gente não conectar na nossa essência, no que é, na verdade, quem a gente é de verdade. Porque quem a gente está aqui, eu já falei isso várias vezes, eu, Andréia, Laila, Adriana, né, quem está aqui agora assistindo, nós somos agora, nesse momento, os nossos avatares. Essa vida que nós temos é uma vida que tem esse personagem que nós estamos vivendo. Nós nascemos esse personagem, mas nós temos uma essência espiritual que transcende essa vida. Né? Independente da crença que você tem, se você é budista, espírita, católico, se você é como eu, se considera cristã, mas sem nenhuma religião, todas essas, o que tem em comum? Que nós somos um ser espiritual e que aqui a gente está vivendo uma experiência humana. Alguns acreditam que quando a gente morrer, acabou, a gente vai para o céu e findou-se. Outros acreditam, como os budistas, que estamos em evolução. Então, quem era um animal agora pode ser um ser humano. Os espíritas acreditam em várias reencarnações. Então, nessa vida eu estou vindo como Andréia, mas em outras vidas eu vim como outras pessoas, em outras funções, em outros avatares, outros personagens, não importa. Esquece tudo isso e concentra no que você tem controle, porque a gente fica pensando muito no que a gente pode ter sido e no que pode acontecer depois que a gente morrer, e a gente esquece de fazer o melhor que a gente pode fazer hoje, com essa vida que nós temos. Eu vejo tanta gente buscando respostas sobre a vida depois da morte, sobre a vida em outros planetas, sobre regressões espirituais. Só que no dia a dia, o que ela está fazendo? O que ela está buscando ali? Eu estava vendo ontem, dentro de um projeto que eu estou fazendo parte, o André Fernandes falando uma coisa muito interessante, que ele recebia muitas perguntas das pessoas querendo saber o que elas precisavam fazer para ir para o céu. Olha só, vai vendo. E aí ele foi investigar e percebeu que as pessoas, não é que elas queriam fazer o bem, né? Andar de uma forma que agradasse a Deus, que estivesse alinhada com a essência delas, que estivesse alinhada com a espiritualidade, com os preceitos, né, que Jesus deixou aqui para nós. Elas, não é que essa ida para o céu fosse
uma consequência de quem elas estavam aqui. Na verdade, elas queriam saber como ir para o céu, porque elas queriam não fazer apenas o que as levariam para o inferno. Então, se você está vivendo hoje apenas querendo se livrar ou não cometer erros que, de repente, estariam te levando para o inferno, seja que inferno que você acredite, é como aquela criança que a mãe diz para não fazer alguma coisa, não comer um doce, não comer um biscoito no pote da cozinha, e a mãe sai e a criança fica pensando ali, como é que eu vou comer esse biscoito sem minha mãe descobrir? Sem que eu fique de castigo. Vocês conseguem entender essa relação? E tanta gente vive assim. Vive fazendo as coisas durante a vida, só pensando em como que eu vou fazer isso de um jeito que eu não seja castigado. Ela não pensa como eu vou fazer para eu me tornar um ser melhor, para eu estar mais alinhado com o meu propósito nessa vida, para eu estar mais conectado a Deus com a minha espiritualidade. Porque se eu vim parar aqui nessa terra, eu vim com um motivo, né? Eu não vim só para ser mais um ser humano por aí andando pela rua para pagar a boleta no final do mês. Eu vim para alguma coisa maior. Se cada planta, cada célula, cada animal que foi colocado nessa terra tem um propósito, por que nós, seres humanos, que fomos a criação máxima de Deus, a gente não vai ter? Se você olhar para dentro de você, e aí falando de forma física, olha como cada célula do seu corpo tem uma função, tem um objetivo, tem um propósito, porque propósito é isso, né? É um objetivo, é uma razão de ser. Então, se cada célula do seu corpo, cada estrutura que você tem uma função, por que você não teria? Por que você acredita que você está aqui nessa vida pura e simplesmente para fazer, né? Aqui no Brasil, eu não sei como é que é o ensino fora, mas fazer o ensino fundamental e médio, que eu acho que nos Estados Unidos é o high school, né, também, e você entrar depois numa faculdade para ter uma profissão que seja uma profissão que pague bem ou que seja a menos concorrida, porque esses são os fatores que geralmente as pessoas buscam, e que depois te dê uma estabilidade para você ter dinheiro todo mês entrando para você fazer as coisas que você sonha, conquistar sua casa, ter um carro bom, ter uma família, viajar de férias no final do ano. Se você acha que a sua vida é isso, eu lamento para você. Você está vivendo a mesma vida todos os dias. Você está repetindo, você está num looping que você não está percebendo. E aí foi o que eu falei. Eu busquei durante muito tempo isso. Eu corri atrás de fazer trabalhos cada vez melhores, de ter mais clientes para poder pagar as minhas contas, para ter o meu estúdio, para expandir a minha empresa, para de repente ter dinheiro para tirar férias. Eu tirava férias para fora do Brasil todo ano, eu comprava sempre roupas novas, eu estava nos restaurantes, eu experimentava os melhores vinhos, e daí era isso a mesma coisa. Era uma vida boa, confortável? Sim, sempre foi. Mas era uma coisa atrás da outra, simplesmente igual. Era a mesma vida vivendo em looping. Então, se você hoje, exatamente, vivendo no modo de sobrevivência, lá já falou, e muitas vezes o modo de sobrevivência é uma sobrevivência confortável, né? É gostosa. Só que pensa se você hoje ficasse presa. Vocês lembram daquele filme O Dia da Marmota? Não sei se vocês já viram. Em inglês tem um outro nome. Aliás, em português tem outro nome. Dia da Marmota em inglês. Em português, Feitiço do Tempo. Feitiço do Tempo, que ele é um cara super materialista e racional, e aí ele vai, se não me engano, ele vai passar o Natal num lugar, não sei se tem a ver com o Natal, tem tanto tempo que eu não vi, não vejo, eu tenho que ver de novo com o olhar que eu tenho hoje. E é com Bill Murray, aquele dos Ghostbusters. E aí, ele, um belo dia, ele acorda, passa um dia, e no dia seguinte ele acorda e ele está vivendo o mesmo dia que ele tinha vivido. E ele começa a perceber que aquilo ali começa a se repetir. Vocês já viram esse filme? Feitiço do Tempo, exatamente. Em inglês chama Dia da Marmota.
Tem alguma coisa a ver com a cultura americana, não sei porquê. E aquilo ali, antigamente, para mim, quando eu via isso antes, tinha um sentido lúdico, divertido, uma coisa meio mágica. Hoje, eu entendo que aquilo ali é uma crítica social. Aquilo é o que as pessoas vivem. Elas estão vivendo todos os dias a mesma experiência, até que elas percebam o que elas têm que fazer naquela situação. Vocês lembram do caso em que ele ia, a cada dia, ele ia corrigindo uma coisa, ele ia mudando a atitude dele diante de cada situação daquela? E aí, no dia seguinte, o que ele fez de bom, o que ele corrigiu, ele continuava fazendo. Olha isso, gente. Ele continuava fazendo tudo o que ele percebeu que ele podia fazer, que trazia um resultado bom. Até que chegou um ponto que era o que faltava. E quando ele conseguiu fazer todas as coisas que ele tinha que fazer, corrigir tudo que ele estava fazendo de errado e tomar as atitudes certas em todos os momentos daquele dia, quebrou o feitiço. Ele voltou a viver, só que agora ele voltou a viver com outros olhos. Eu fico até arrepiada. Olha isso, gente. É isso. Ele se conectou com a verdadeira razão dele estar aqui. Ele parou de viver no automático. E a gente não entende que isso só é possível quando a gente para de viver naquele modo material e começa a se conectar com a nossa essência, com o nosso lado espiritual. Quando a gente entende que a gente está aqui não para fugir do castigo, a gente está aqui para, sabe, buscar o que eu estou fazendo aqui, para que eu fui feito, para que Deus me colocou nesse mundo. E quando você se conecta com isso, você começa a ter uns downloads. Eu falo isso para as meninas, para os meninos também, que a gente tem homens também no projeto, né, que agora vai se chamar Foto Despertar, a gente está mudando ali o contexto. Mas eu falo isso, quando você se conecta com a sua essência, quando você tira, né, vamos dizer assim, essa catarata, né, dos seus olhos, que você fica vendo tudo turvo, você faz a cirurgia de catarata, você tira essa coisa que está te impedindo de ver, você se conecta com a tua essência, com a tua espiritualidade, com o que Deus está querendo falar com você, é como se tivesse ali um walk-talk. Você começa a receber informações, receber acessos que você não recebia antes. E a gente não entende, mesmo em momentos como a gente está vivendo agora, né? Pós-pandemia, porque a pandemia veio para mostrar tanto para a gente. E a maior parte das pessoas não entendeu o que elas tinham que aprender com aquilo ali, né? O que a pandemia veio para ensinar para a gente e voltou a viver como era antes. Muitos despertaram, né? Muitas pessoas buscaram o seu lado espiritual depois da pandemia, buscaram se conectar, buscaram uma outra vertente de vida, mas muitos não. E a gente está vivendo meio que um dia da marmota, né? O dia do feitiço do tempo. Ah, não aprendeu na pandemia? Então, peraí, deixa eu botar mais uma coisinha aqui. Deixa eu ver se você assim aprende. Deixa eu ver se com tal situação você aprende. E aí você tem que ir buscando aí na sua vida o que está sendo colocado repetidas vezes na sua vida, igual ao feitiço do tempo, para que você aprenda. Eu aprendi que eu tinha que parar de me preocupar com dinheiro. E eu demorei muitos anos, gente, para entender isso. Porque dinheiro, para mim, era a forma que eu entendia que eu ia mostrar que eu era capaz. Lembra que eu falei que eu tinha um sentimento de incapacidade, um sentimento que eu não era boa o suficiente, mesmo sendo uma profissional super respeitada, tendo dinheiro, vivendo as coisas dentro de mim. Sabe aqueles milionários que se suicidam? E aí você fala, cara, o cara tinha tudo, como é que ele se suicidou? Por quê? Ele tinha tudo do lado de fora, mas não tinha dentro dele. Então era isso que faltava. E eu perdi muito tempo correndo atrás do dinheiro, porque eu achava que o dinheiro, não pelo dinheiro em si, mas o dinheiro ia mostrar para as pessoas que aquelas pessoas que eu queria mostrar, não é para o geral, não. Aquelas pessoas que são as pessoas que fazem diferença na sua vida.
né? Que muitas vezes são aquelas pessoas próximas a você, que você sente que você tem que mostrar alguma coisa para elas. Você tem que provar para elas que você venceu na vida, que você é bom. E eu tinha isso preso na questão financeira. Eu achava que para eu mostrar para essas pessoas em especial que eu tinha relevância, que eu realmente tinha, entre aspas, vencido na vida, eu precisava ter um padrão financeiro. E só depois que eu quebrei, permiti que eu não buscasse ajuda, porque eu tive uma manobra financeira, estratégia da empresa que deu errado, segui aconselhamento de uma mentoria que me fez tomar decisões erradas, e com aquilo eu perdi crédito, fiquei com o nome sujo, fiquei sem cheque especial, fiquei sem cartão de crédito, fiquei sem nada. E em outro momento eu teria feito o quê? Deixa eu pegar um empréstimo, deixa eu voltar a movimentar e fazer, como eu falei, né? Fazer a coisa girar. Uma coisa ele estava me mostrando que eu tinha que aprender. Quantas vezes eu ganhei dinheiro e perdi na minha vida, e depois eu continuava fazendo as mesmas coisas. Não, peraí que eu vou resolver. Eu pegava um empréstimo e fazia acontecer, e no movimentava e ganhava dinheiro de novo, porque a pessoa que tem capacidade para ganhar 50 mil, ela vai ganhar. Dessa vez eu percebi que eu tinha que mudar. Igual o feitiço do tempo, eu percebi que eu estava vivendo num looping. Eu falei, cara, tem que mudar, deixa eu buscar. E aí foi quando eu parei e falei, Deus, tem alguma coisa errada? O que está acontecendo? E aí ele começou a colocar caminhos na minha vida, pessoas na minha vida, que foram me dizendo as mensagenzinhas. Pessoas que não tinham nada a ver com religião, inclusive porque, até então, eu era muito cética com relação a qualquer coisa que dissesse a palavra igreja, eu já era pé atrás, porque eu tinha passado a minha vida inteira buscando Deus em outros, em religiões, em igrejas, todos os tipos que você pode imaginar. E eu tinha me afastado. E Deus usou algumas pessoas que não tinham absolutamente nada a ver com a questão religiosa, muito pelo contrário, uma pessoas que eu olhava e falei, por que você está usando essa pessoa para poder falar de Jesus comigo? Ela não é a última pessoa que eu vou imaginar que vai ter Jesus no coração. Sabe aquela pessoa que você olha e fala, cara, essa daí vai para o inferno, com certeza. Aí ela vem e fala, você precisa convidar Jesus para sua vida. Aí você para. Então, às vezes, de onde menos você espera, vem a resposta que você está buscando. E aqui, eu acredito que isso que a gente está fazendo aqui no 1111 tem muito a ver com isso. Muitas vezes tem pessoas que estão fechadas para a questão espiritual, para a presença de Deus na vida delas, porque elas tiveram experiências ruins, assim como eu. E elas estão vivendo no feitiço do tempo. Até que vem do lugar que ela menos espera, tipo, mas ele era uma fotógrafa, a pessoa que está aqui ensinando foto de alimentos profissionalmente, né? De onde que ela está? O que ela tem a ver que também fala de Deus para mim? Por causa disso. Porque foi assim que eu abri espaço, assim que eu abri a brecha no meu coração para Deus começar a falar comigo. E eu falo, né? Eu procurei Deus em várias igrejas e eu fui encontrar na minha cozinha. Então, muitas vezes a gente se fecha porque a gente está esperando que duas coisas estejam separadas. Eu vou resolver a minha questão financeira, que é isso que importa, meu trabalho, os meus perrengues, as minhas coisas materiais. E ali tem a galera da igreja, que muitas vezes tem gente que até vai no final de semana na igreja, ou tem gente que se diz cristão porque sabe muita coisa que tem na Bíblia. Eu conheço gente de todos os tipos. E tem gente como eu que nunca tinha aberto a Bíblia na vida. Eu nunca tinha aberto uma Bíblia na vida. Mentira que eu não tinha aberto? Tinha. Tinha aberto, olhei, achei difícil, li um pouco durante um tempo e não me conectava comigo. Hoje, eu entendo o poder que está aqui dentro, porque hoje eu abri esse espaço para que eu busque o significado que está ali por trás. A Bíblia, na verdade, ela é um livro de códigos. Ela é um livro de códigos e ela não está decodificada para qualquer pessoa. E quando eu entendi isso, fez tanto sentido.
sei se vocês aqui, meninas, a gente já é rico em essência. Só que estar, né, nessa presença, a gente vai ganhando acessórios. É tão louco, Laila, que eu percebi, quando eu parei de dar importância para o dinheiro, foi finalmente quando Deus falou, ótimo, agora que você entendeu o que você tem que fazer e o que você tem que pensar, igual, né, do feitiço do tempo, agora que você aprendeu essa lição, beleza, agora eu vou poder te dar dinheiro. Agora eu vou poder fazer a sua vida profissional melhor. Por quê? Você estava indo pela motivação errada. Você estava buscando dinheiro pelo motivo errado. Agora que você entende qual é o seu propósito, entende para que o seu trabalho, os seus talentos, tudo que você carrega existem, por que você tem tudo que você tem, aí agora eu posso te abençoar, né? Não é abençoar, porque nós já fomos abençoados, depois a gente vai falar um pouco sobre isso, mas eu pude acessar sem culpa, sem preocupação, sem peso, sem nada, todo o lado material que tem vindo de uma forma como eu nunca vi antes. Tudo que me preocupava antes, lembra que eu falei que tudo que eu ganhava e perdia, ganhava e perdia? Hoje está acontecendo o oposto. Hoje está entrando dinheiro que eu olho para minha conta e falo, cara, mas espera aí, eu achei que eu tinha gastado mais e tem mais na minha conta. Antes era o contrário. Vocês já passaram por essa sensação? Não sei, porque assim, quem tem problemas com a questão financeira, que gasta dinheiro muitas vezes para poder tampar o coração, né? Aquele vazio no coração, buscando em coisas materiais, o que na verdade ela tem que buscar na questão espiritual. Eu era daquela pessoa que eu gastava tudo que eu tinha e ainda entrava no cheque especial. E quando eu olhava, eu já tinha estourado no cheque especial e eu não sabia de onde tinha ido embora aquele dinheiro. E é muito louco, porque é como se você tivesse cega. Você acha que tem lá 2 mil na sua conta, quando você vai ver, tá menos 5. Uma coisa assim, sabe? E hoje está acontecendo o contrário. Hoje eu tenho tanta certeza de que eu não preciso dessa questão de gastar o dinheiro, de estar conectada com o dinheiro para mim, para sanar as minhas carências, né, as minhas questões. Hoje eu entendo que o dinheiro ele vem para um propósito, para fazer, por exemplo, um projeto como esse. O dinheiro vem para que eu possa ter um estúdio como esse, ter uma câmera de qualidade me filmando, ter aqui um computador para poder fazer essa transmissão, pagar um aplicativo, um sistema para poder fazer a live. É para isso que serve o dinheiro para mim hoje, para que ele viabilize o que está no meu coração para ser realizado, os meus propósitos, para que eu possa, por exemplo, levar os meus projetos, né, os projetos inclusive novos, para mais pessoas que às vezes estão com as mesmas dificuldades que eu tinha ou que muitos dos meus alunos têm e que estão cumprindo graças ao projeto que nós estamos juntos dentro dele. Então, quando você entende que o dinheiro é para isso, você começa a não ter mais culpa de recebê-lo, você começa a não gastar com besteira, a sua própria alma, vamos dizer assim, não sente necessidade de gastar com as bobagens que você gastava antes. E aí você começa a olhar, o dinheiro continua vindo. Porque você parou de estar motivado da forma errada, a sua motivação é outra. Porque antes você era motivado pela questão material, né, o racional. Agora você é motivado pela tua essência, pela canalização com o seu espiritual. Então, quando a gente entende que tudo está aí, e a gente, no mês de Natal, a gente não pode deixar de falar sobre isso, eu quis deixar de falar no finalzinho do vídeo, porque hoje eu não preparei nada para ser falado. Eu senti que eu precisava deixar fluir e que as coisas iam vir naturalmente, e foi isso que eu fiz. Mas o tema que eu quero trazer nesse mês, em especial, o mês de Natal,
é que a gente precisa, e eu vou falar isso só agora, porque só quem está aqui até o final assistindo aí há mais de 40 minutos esse vídeo, está pronto para o que eu vou falar para vocês. Não tem como. E eu vou te falar, independente da sua crença, independente se você é budista, se você está ali conectado com outras linhas, às vezes, né, espírita, ou se você, às vezes, até é ateu, qualquer caminho que você seja, muitas vezes até católico, não tem como você viver tudo isso que eu estou falando para você, descobrir tudo isso que eu descobri, sem fazer uma única coisa, sem entender o significado que Jesus tem diante de toda essa história. Porque quando você tem uma crença como eu tinha, eu fui desde os meus 12 anos buscar dentro do Espiritismo respostas que eu não tinha encontrado dentro da Igreja Católica. A Igreja Católica, para mim, era uma sequência de conhecimentos, de dogmas, né, da parte estudiosa, mas nunca me ensinou a me conectar com Deus. E aí eu fui buscar algo a mais. É o que a gente sempre busca, né? O após a morte. E aí eu passei dos 12 até uns 26 anos, 27 anos, talvez, dentro da doutrina espírita, kardecista. Eu lia, fazia os cultos, né, em casa, através do Evangelho no lar. Só que a mesma coisa. Nunca aprendi, através da Bíblia, que é, como eu falo, é o grande decodificador, o verdadeiro significado da vida de Jesus para a nossa vida. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender quem é Jesus para que eu possa entregar para Ele a chave da minha vida. Gente, não tem como você viver essa transformação que eu vivi sendo agnóstico, ateu nem precisa, né? Ou você vivendo, às vezes, outras religiões que não tenha a base de entendimento que é a presença de Jesus. Porque, olha só, vamos falar papo cabeça aqui, tá? Para vocês que estão aqui. Jesus, ele veio para ser um elo de ligação da gente com Deus. E nós estamos no mês de nascimento de Jesus. Fazem 2023 anos que Jesus nasceu. E quem é Jesus? Lá atrás, na criação, e aí esquece todo aquele conceito que você tem, pré-formatado e tudo, tá? Lá atrás da criação, quando Deus, né, o nosso Criador, criou a Terra, habitou e trouxe a humanidade, nós tivemos um rompimento através da história de Adão, que simboliza a humanidade, simboliza um desligamento da humanidade com Deus, e a gente começou a pecar. E o pecado, a palavra pecado, em grego, ela significa errar o alvo. Quer dizer, é sair do trilho, sair da linha. Então, o pecado é tudo que te afasta de Deus, é tudo que faz você errar o seu alvo. Esquece esses dogmas de que pecado é não fazer isso, isso é pecado, não posso fazer isso que isso é pecado. Não, gente, pecado é tudo que te afasta de Deus. Entenda isso que vai fazer mais sentido para a sua vida. As pessoas foram deturpando ao longo dos tempos. Então, quando a humanidade começou a se afastar de Deus através das suas ações, de querer, né, fazer coisas diferentes do que Deus já tinha trazido. Deus tinha criado um mundo perfeito, maravilhoso, para a gente usufruir. Estava ali com a gente, num lugar, né, que era incrível. E a gente escolheu fazer com nossas próprias mãos. E a gente se desconectou dele. E durante esse momento da criação, e por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de ler a Bíblia lá no Antigo Testamento, porque a gente estava vivendo uma fase desconectada de Deus. Então, tudo que acontecia, a gente não estava vivendo através da nossa conexão essencial com Deus. E aí, o que aconteceu? Deus tentou de várias formas, se você for lendo, várias histórias durante a Bíblia Antiga, no Antigo Testamento,
em que Deus tentava se reconectar com a humanidade. A humanidade vinha lá, fazia besteira, para não falar outra palavra. Até que chegou, e se você for entender os códigos que estão ali, né, os famosos códigos da Bíblia, tudo está apontando para a vinda de Jesus, porque Deus já sabia que era preciso vir algo para levar esses pecados embora. Lembra? Pecados, esquece a palavra pecados, tá? Levar tudo que a gente tinha feito de besteira. E aí o que ele fez? Se o pecado é o que nos afasta de Deus, da nossa essência, de tudo de maravilhoso que Deus tem para nós, ele trouxe a Jesus, que é o Filho, que é, na verdade, ele materializado em forma humana. E através dele, na crucificação, Deus coloca sobre Jesus Cristo todos os pecados que a gente tinha feito, todas, vamos dizer assim, todas as coisas erradas que tinham nos afastado, nós como filhos, né? Nós nós como filhos de Deus, nós tínhamos nos afastado, a gente tinha passado a ser apenas uma criação. E quando ele coloca sobre Jesus, tipo, Jesus fez tipo o quê? Puxou para ele todas as coisas ruins que a gente tinha feito. E quando ele morreu, ele levou com ele. É como se tivesse sido um neutralizador. E quando ele levou com ele, o que ele fez? Ele fez uma troca. Ele, levando com ele todas as coisas ruins, tudo que ele absorveu da humanidade para ele voltou a permitir que nós nos aproximássemos de Deus de novo. Porque se nós tínhamos nos afastado através dos pecados, que são as coisas erradas que nos afastam de Deus, quando Jesus levou, Jesus permitiu que nós nos colássemos a Deus de novo. E é assim que nós estamos vivendo. Quem acredita, claro, desde a morte de Jesus. E é por isso que eu falo, Jesus é a verdade, é o caminho e a vida. Só que a gente tem que entender o significado por trás dessas palavras para fazer sentido na nossa vida. Porque senão elas viram só uma retórica. Quando a gente entende que Jesus foi uma espécie de esponja do pecado, de tudo que nos afastou de Deus, e quando ele foi crucificado, ele trocou, ele levou com ele tudo de ruim que nós tínhamos e deixou que nós acessássemos de volta todas as bênçãos de Deus, como diz, todas as bênçãos nas regiões celestiais, ele permitiu que nós nos aproximássemos de tudo que é maravilhoso. E o que impede, meninas, a gente de estar acessando tudo isso? E quando eu falo bênçãos, é bênção de prosperidade, de paz, de harmonia, de conquista, de vitória, tudo isso. Quando? O que impede a gente de ter tudo isso? E por que eu falo para vocês que depois que eu me conectei, tudo que antes para mim era difícil começou a ficar fácil? A questão financeira que eu corria atrás hoje vem em abundância. A questão do sentimento de incapacidade que eu tinha, por que hoje eu me sinto não só plena, como eu estou ajudando os meus alunos, as pessoas que me acompanham, a se sentirem capazes de novo, a despertar dentro delas a essência delas de novo. Porque eu me reconectei quando eu me entreguei para Jesus essa chave. Quer dizer, quando você entende quem foi Jesus e você fala, uau, agora eu entendo, então agora eu também quero Jesus. Eu estou aqui, renunciando a tudo que eu achei que era eu que estava fazendo, porque eu estava vivendo achando que eu era o personagem, só que agora eu entendo que eu preciso viver através da sua presença e parar de ser só quem eu achava que eu era. Toma a chave, faz aí. Dá a geral na casa. E quando você entrega a chave da sua vida para ele de verdade, faz isso constantemente, você volta a acessar tudo que você estava tendo dificuldade de ter, porque você estava batalhando sozinho. Estava lá, girando os pratos. Então, num momento como esse, e eu acho tão interessante, que quando eu começo a falar em Jesus, eu fico vendo aqui o número de pessoas assistindo, né? Aí começa a zerar. Em vez de aumentar, as pessoas se afastam. Quando você começa a falar de Deus, começa a falar de Jesus, as pessoas, ao invés de entender que essa é a grande chave para que você conquiste todas as outras coisas materiais, elas entendem isso como um simbolismo religioso. Por quê? Foi isso que aconteceu a vida inteira.
As pessoas colocavam dogmas e simbolismos religiosos na nossa vida e com isso nos afastavam de Deus, na verdade. Nos afastavam de quem, na verdade, Jesus é pra gente. E quando você se deixa cair por essa pegadinha, porque isso é uma pegadinha, né? Fazer, associar Deus e Jesus a uma coisa religiosa, uma coisa bitolada, uma coisa, né, de gente fanática, isso é uma pegadinha para te afastar e não te permitir que você acesse tudo que você tem direito. Então, onde eu quero chegar no nosso final aqui, eu abri sobre uma passagem e eu queria falar sobre uma coisa com vocês para a gente fechar aqui. Abriu sobre Jesus, a ressurreição e a vida. Então, eu quero fechar aqui com essa leitura, para vocês entenderem o que Jesus foi capaz de fazer com Lázaro, ele é capaz de fazer com a nossa vida. Aqui, o que aconteceu com Lázaro foi algo tangível, mas ele ainda faz isso com a nossa vida, só que de formas diferentes. Nós, deixa eu ler, e aí eu explico para você. Já no final, tem 1 hora. Calma, ouçam isso aqui. Jesus, a ressurreição e a vida. Quem quiser depois ler com calma, é João 11. Isso. João 11, 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já há 4 dias no sepulcro, quer dizer, há 4 dias enterrado, mortinho da Silva, beleléu. Betânia estava perto de Jerusalém, né? A Betânia era a cidade. Cerca de 15 estádios, olha que interessante. 15 estádios de distância de Jerusalém. Mais ou menos aí 15 quilômetros, vamos calcular aí, sei lá, 7 quilômetros, né? Um estádio deve ter uns 500 metros, por aí. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca do seu irmão. Lázaro era irmão da Marta e da Maria. E ouvindo, então, Marta, que Jesus estava vindo, porque eles já tinham pedido para Jesus cuidar de Lázaro, né? E ele não tinha ido. Olha como Jesus é bom, velho, para não falar palavrão, porque às vezes dá vontade de falar uns palavrões aqui, de tanta potência que tem. Jesus não tinha ido quando elas chamaram. Presta atenção, não é quando você chama que Jesus vem. Porque muitas vezes, se ele vier na hora que você quer, você não vai experimentar o processo, a grandeza do que ele tem preparado para você. Então, elas tinham chamado para ele vir acudir Lázaro, porque Lázaro estava morrendo, e ele não foi. Ele chegou lá depois de 4 dias que ele já estava morto. E elas ouvindo, então, que Jesus estava vindo, disse Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora sei tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então, ele falou, se o Senhor não estivesse aqui, se estivesse aqui, o Senhor teria evitado que meu irmão tivesse morrido. E Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar. E Marta falou, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Então, ela acreditava, olha só, ela acreditava que se Jesus tivesse chegado antes do irmão dela morrer carnalmente, Jesus teria revertido isso, mantido. Quer dizer, ela acreditava no poder de Jesus. Só que ela acreditou o quê? Que agora que Jesus chegou, depois que ele já estava 4 dias lá no Beleléu, ele agora ia ressuscitar na vida eterna. Né? Lá quando fosse no julgamento final de toda a crença que a gente tem, né? no fim dos tempos, no julgamento do Apocalipse. E aí ele vira e fala, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aí, minha irmã, olha só. Aí é que acontece, ele vai e fala e tira, né? A história, o resto da história, provavelmente vocês sabem, ele Jesus abre, manda abrir o sepulcro e fala, Lázaro, né? Levanta, depois aí ele é trazido à vida, e tem toda uma história, ele fala, Lázaro, vem para fora. Tô vendo aqui exatamente as palavras que ele usou.
Lázaro, vem para fora. E quando eles abriram a pedra, já estava com cheiro de putrefação, porque estava 4 dias morto lá dentro. Então, onde que eu quero chegar? Ele chegou lá 4 dias depois. Por quê? Por quê, meus amores? Porque ele precisava que você visse o tamanho da grandeza do que ele tem para fazer. Se ele tivesse chegado antes e restaurado a saúde do Lázaro para que ele não morresse, elas não teriam presenciado o poder de Jesus, o poder de Deus, para ressuscitar uma pessoa que estava morta há 4 dias. E é isso que muitas vezes acontece na nossa vida. A gente fica pedindo a presença de Deus para resolver nossos problemas financeiros, para resolver nossos problemas profissionais, resolver nosso casamento, nossa vida, um monte de coisa. Só que se ele se manifestar naquele momento que você está pedindo, muitas vezes você não vai experimentar e presenciar o tamanho do poder que ele tem na sua vida. Então, talvez todas essas dificuldades que você está passando sejam justamente para que você, no momento em que você pedir a ele vai aguardar o momento certo e vai mexer na tua vida, como aconteceu comigo. Tanto tempo quis que a minha vida financeira, profissional, pessoal, sabe, tivesse plena. E só depois que eu quebrei, quer dizer, né, que eu vivi aquela experiência de abrir mão de tudo, que eu tinha morrido, porque quando eu quebrei financeiramente, eu também entreguei tudo para ele. Você entende essa conotação? Eu precisei tomar uma paulada na cabeça para eu abrir mão de tudo que eu era e buscar nele a resposta. E quando eu busquei nele a resposta, eu falei, Senhor, eu estou disposta a abrir mão de tudo que eu tinha, de morrer. E depois que eu morri, ele começou a operar na minha vida. Então, é exatamente isso que ele fala aqui. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Você precisa entregar para Jesus tudo que você acredita que você é, tudo que você acredita que é importante na sua vida, para aí sim, depois que isso estiver morto, ele poder trazer a vida para você. Porque enquanto você estiver vivendo no seu avatar, no seu personagem que a gente cria aqui na vida, a gente está vivendo uma enganação, a gente está vivendo na Matrix. E só quando a gente entende que a gente está vivendo na Matrix, é que a gente pode tomar a pílula, acho que é a pílula vermelha, né, do Matrix, que a gente pode tomar a pílula vermelha. E a gente pode morrer aqui para ele mostrar quem a gente realmente nasceu para ser, a nossa essência. Hoje foi muito profundo e eu vou fazer isso em outros momentos. Eu vou começar o nosso 11 Light. Começar light, porque quem chegar até o final é porque está pronto para ouvir algumas coisas mais profundas. Mas quem assistir só no começo, que é muito comum as pessoas assistirem só no começo, elas vão aprender alguma coisa. Mas muitas vezes elas não vão estar prontas, né, para mergulhar. E é essa a verdadeira razão de Jesus ter vindo. E ele fala isso, ele faz isso com Lázaro e ele continua fazendo isso conosco. A partir do momento em que a gente está disposto a morrer primeiro e entregar para ele, né, a direção, acreditar e confiar que só ele vai poder trazer a vida para a gente. E quando ele fala vida, não é a vida, estou morto, vivi. É vivo, morto, vivo, morto. É mostrar quem é você na essência. Aquele avatar, por isso que eu falo, gente, a Andréia, a Marliere, tinha que morrer para essa nova pessoa começar a viver. E é um processo que eu tenho vivido durante 1 ano e meio. Eu fui abrindo mão paulatinamente das coisas que eu fazia sozinha, as coisas que eu tinha construído com o meu próprio braço, dos meus conceitos, da minha forma de ser, e ainda estou em construção. Ainda estou me livrando de alguns pensamentos, alguns comportamentos que eu preciso deixar para trás, né? Mas eu sei que hoje eu já estou na fase de construção, ele já me destruiu, ele destruiu tudo que eu tinha
E foi colocando no meu coração tudo que eu precisava me livrar para que eu pudesse viver essa nova vida. E a última etapa que eu fiz foi justamente deixar de trabalhar, né, de usar do meu tempo para trabalhar no projeto do treinamento Pro. Porque antes eu tinha criado o treinamento Pro para ensinar as pessoas a ganharem mais dinheiro. Apesar de ter um efeito colateral maravilhoso, de ter mudado a vida de muitas pessoas, a motivação que me levava a fazer o treinamento Pro era ensinar as pessoas a ganhar mais dinheiro. E não o que era o meu propósito. Esse não era o meu propósito. E só depois que eu entendi, que ele foi me mostrando qual era o meu verdadeiro propósito, eu falei, eu tenho que usar a fotografia, mas não dessa forma. E aí eu encerrei o treinamento para que eu pudesse agora ter tempo, energia e recursos direcionados para o que eu verdadeiramente nasci para fazer. Entende qual é a diferença? Quando a gente não sabe qual é a nossa essência, quando a gente não sabe ao que nós estamos conectados, a gente mesmo está tomando conta da nossa vida, igual era o cara do feitiço do tempo, ele fazia as coisas acontecerem, ele era um mega empresário, ele tinha dinheiro, ele fazia. Quando era ele fazendo, as coisas continuavam meio que em looping. Depois que ele começou a entender tudo que ele tinha que mudar, tudo que ele tinha que transformar, para que ele permitisse viver o que ele tinha nascido para viver, né? Quando ele foi se transformando, tudo começou a fluir. Então é isso que aconteceu comigo. Enquanto eu buscava dinheiro para sanar as minhas carências, as minhas vaidades, o meu lado material, o dinheiro não vinha. Quando eu me conectei, entreguei, né, a essência da minha vida, morri e deixei de pensar como eu pensava e comecei a pensar de uma nova forma, com uma nova vida, o dinheiro veio para mim de uma forma que eu não tenho mais o esforço que eu tinha antes. É uma coisa louca. Por quê? Porque agora a minha motivação está alinhada. Lembra do pecado que eu falei? Está alinhada, eu não estou errando mais o alvo. Eu estou ali fazendo o que Deus me chamou para fazer, o que eu nasci para fazer. Então, todas as bênçãos da região celestial estão sendo acessadas por mim. É muito profundo, gente. Eu tenho um ano e tanto que eu estou estudando isso diariamente para poder entender essa nova aliança. E talvez algumas coisas que eu falei aqui hoje só vão fazer sentido no seu coração quando você mesmo experimentar. Mas não vai ter como não vai ter como experimentar isso se você não renunciar a, vamos dizer assim, ao guia, né? Ao comando da sua vida para que ele faça por você. E aos poucos, ele vai te trazer o mesmo entendimento que eu estou tendo, você vai começar a ter. E eu acho que em mês de Natal não tem como a gente não, assim, não ficar encantado e apaixonado por essa pessoa que foi Jesus e que a gente celebra esse mês, o nascimento dele. Né? Porque toda vez que eu estou nas minhas orações, eu estou falando com o pai, e aí de repente eu falo de Jesus, e aí invade um sentimento de amor, que é uma coisa inacreditável. E aí, quando eu falo, né, quanto que eu amo ter Jesus perto de mim, quanto eu amo Jesus, cara, parece assim que é uma explosão de fogo de artifício dentro de mim. Porque é isso. É esse amor que é o que te transforma. E quando a gente lê uma história como essa, do que ele foi capaz de fazer por Lázaro, você entende o que ele foi capaz de fazer, o que ele é capaz de fazer pela sua vida, que é o que ele fez pela minha. E é pelo que eu estou aqui, né, nesse projeto de Vamos Irmãos, tentando mostrar para você. Você não precisa, obrigatoriamente, frequentar uma igreja, não precisa, obrigatoriamente, conhecer tudo que está na Bíblia, só precisa entender quem foi Jesus e que você precisa parar de viver o mesmo dia todos os dias para que você possa viver uma vida de verdade que você nasceu para viver. Em resumo é isso. Entrega a chave para ele, deixa que ele faz o resto sozinho. Só precisa confiar, só precisa fazer aqui diferente do que a Marta fez, né? Que ela achou que Jesus só ia fazer se ele tivesse chegado antes.
Mas ele precisava agir depois que Lázaro já estava morto, para que ele nascesse de novo. E é isso que a gente tem que fazer. Amores, nem chega perto do fogo de artifício. Felipe falando, nem chega perto de fogo de artifício. Vai muito além. É sem explicação, né, Felipe? É lindo. Meu filho, de 12 anos, inclusive é uma coisa muito interessante, né? Porque eu estou vivendo algumas provações, né, dentro de casa. Vocês já sabem disso, algumas pessoas já falam. E meu filho é mini ateu. E aí ele fica me zoando, porque eu estudo a Bíblia e marco, né? Minha Bíblia tem muitas marcações de, aqui, ó, de estudo mesmo, né? Então, das partes grifadas aqui. Aí, várias vezes, ele chega no quarto e eu estou de olhos fechados em oração e eu choro. Vamos dizer assim, 90% das vezes que eu estou em oração, que eu me conecto a Deus, eu choro, porque é a manifestação, a presença dele. Né? E eu já aconteceu isso aqui com vocês, de chorar pelo estar diante da presença deles. É uma coisa, como ele falou, é muito além do fogo de artifício. E aí meu filho fica ali me zoando. Ele fica assim, me imitando, né? Minha mãe chegou lá no quarto e tá assim... Ele mistura a hora que eu tô estudando e grifando com a hora que eu tô orando. Aí ele junta as duas coisas, faz um combo para poder me zoar. Aí eu falei, vai vendo. Um dia vai ser você. Eu tenho certeza que esse seu lado ateu vai mudar já já, porque não tem como. A mãe dele está vivendo plenamente a presença de Deus na vida dela, e um moleque dele que não sabe nada da vida, de 12 anos, está achando que sabe mais e zoando, porque a mãe dele está em oração, ou está estudando a palavra, e está se conectando. Eu falei, vai vendo, espera, vai chegar o seu dia. Eu falei, quando chegar o seu dia, você vai ver, você vai entender. Então é muito engraçado isso, porque a gente fica falando como é intenso tudo isso. E aí, por isso que eu deixei para chegar para falar no final, para não assustar quem está chegando aqui, né? E imagina, se eu chego e falo isso que eu acabei de falar para vocês sobre essa questão de quem foi Jesus, qual é o significado dele na nossa vida, por que tem que ser essa entrega. Se eu falo isso para meu filho de 12 anos, ele vai entrar pelo ouvido e vai ser pelo outro. Então, eu vou começar os nossos 11 anos falando de um jeito light, como se eu estivesse falando para o meu filho de 12 anos. Vou adotar a linguagem do McFish. Ele falando aqui, vou adotar a linguagem do McFish com ele, é porque uma vez eu vi o pastor André Fernandes falando que o milagre que Jesus fez quando ele estava fazendo aquele sermão, ele estava 3 dias lá, né? Você já conhece aquele milagre da multiplicação do peixe e do pão, e que ele transformou 3 pães e 2 peixes em comida para mais de 3.000 pessoas. Ele falou, foi ali que Jesus criou o primeiro McFish. E eu ri demais, eu contei isso aqui outro dia no nosso 11-11. No caso dele, eu acho que está sendo uma resistência, né? É que no momento certo as coisas vão mudar, porque não tem como Deus entrar num lugar e o pensamento antigo continuar lá. Então Deus entrou na minha vida, né? A presença de Deus, Jesus, entrou na minha vida e tirou de dentro de mim, está, né? Tirando de dentro de mim tudo que era nocivo, ruim, material, tudo que me afastava dele. E a partir do momento que está em mim, vai estar na minha casa. Só que meu filho ainda está sendo dominado pela resistência, daqui a pouco vai quebrar. Ele começou, 1 ano atrás, ele começou a não aceitar que eu falasse de Deus em casa. Ele não aceitava, ficava puto. Levantou, falou que eu não aceitava, que não existia Deus, que era o Big Bang, o diabacá. E aí o pai dele começou a zoar, falando que o meu pai dele almoçava lá com a gente. Aí na hora da refeição, o pai dele... Obrigada, Big Bang, pela refeição de hoje. E aí ficava perturbando o menino, né? Então, nessa brincadeira, nessa coisa de deixar ele solto, ele começou. Hoje, ele já entende, já aceita que tem Deus.
Ele já ouve de vez em quando uma história, ele já brinca comigo, mas ele não vai contra. No momento certo, Deus vai mexer com ele. Lembra a história do Lázaro que eu acabei de falar? Talvez precise esperar. Eu estou querendo que Deus haja na vida dele enquanto ele só está doente. Talvez ele precise, né, estar ali morto há 4 dias para que Jesus haja na vida dele. Então, talvez ele precise penar na vida dele, sofrer, para que ele consiga realmente deixar essa crença para trás e permitir. Eu estou fazendo a minha parte, né? Como eu já falei com vocês. Ele tá te observando, exatamente. A gente muda pelo exemplo do outro. E outra coisa, Laila, que eu aprendi. Nós, mães, somos os anjos da guarda dos nossos filhos. Todas as vezes que ele está diante de algo muito dolorido para ele, porque em outro momento eu falo sobre isso, mas assim, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais a tendência é quererem afastá-lo, né? Quererem usá-lo para minar essa minha evolução espiritual. E todas as vezes que o negócio chega num ponto muito crítico, eu intercedo por ele, faço oração e comando aquilo ali lá em casa, e a coisa se dissolve. Então, eu acho que no momento certo, ele vai romper. Mas tem que ser o momento certo. Assim como foi para mim, assim como foi nessa história de Lázaro, e no momento certo Jesus entrou. Então não vai ser na hora que eu quero, né? Vai ser na hora que ele quer. Então muitas vezes a gente precisa realmente estar com essa brecha, estar quebrado, mas acima de tudo a gente tem que declarar que a gente quer essa mudança. Que é quando eu falo, entrega a chave da tua vida e deixa que ele faz o resto. Tipo, você tá falando, olha, minha casa é sua, vem, limpa, faz o que você quiser, muda os móveis de lugar, transforma ali, joga tudo no lixo, o que você quiser ser. Só que aí você tem que fazer isso antes, para que ele consiga fazer, né? Consiga mudar dentro de você. E a gente é capaz de fazer isso pelos nossos filhos através das nossas orações, dos nossos pedidos, pela força que nós temos como mãe. Por isso que eu falo, nós mães somos anjos da guarda. A gente às vezes não precisa mudar nosso filho ali, a gente intercede por ele e no momento certo Deus vem e mexe o que tem que mexer. Então, protegido eu sei que ele está, eu fico falando com ele com o mais velho. Vocês podem não acreditar, mas ele fica zoando, fica falando que acredita no Deus Ra, e eu falei, essa boca, menina, para de falar besteira. E pensa, gente, o que é para mim hoje viver isso que eu estou vivendo com os meus filhos, um totalmente ateu e outro que é todo confuso, nunca buscou nada sobre Deus e cheio de dúvidas, porque a mãe nunca teve isso, né? Então eu nunca ensinei para ele. Hoje eu estou colhendo o que eu plantei. Mas aí tem uma hora que eu falei com eles, eu falei, olha só, vocês dois, tá de boa, porque vocês estão protegidos, porque vocês são meus filhos. Mas no momento vocês vão ter que se deparar com uma situação que vocês vão ter que se virar sozinhos. Aí eles, uai, quer dizer que a gente já está liberado? A gente vai por tabela? De certa forma, sim. Porque a partir do momento em que eu entrego a minha vida, vocês são meus filhos, você é minha família, vocês também estão protegidos. A partir do momento que eu estou orando por vocês, vocês estão protegidos. Porém, não é assim para sempre, não. Vocês vão ter que aprender. E na hora certa, vocês vão ter que tomar a decisão de vocês. E é engraçado, gente, porque é um teste de fé diário. Todas as vezes que eu tenho que me deparar dentro da minha própria casa com esses testes de resistência, é muito bom, porque é como se fosse uma prova para poder saber se a minha fé é forte o suficiente, né? Para saber se eu tenho convicção das escolhas que eu estou fazendo na minha vida. E é lindo ver aos poucos como essa transformação está acontecendo na minha família, como está trazendo os meus filhos para uma união que há muitos anos a gente não tinha. Muita coisa, como eu falei, está deixando para trás tudo que estava ruim antes da presença dele na minha vida, né? Da presença de Jesus na minha vida, e agora eu estou permitindo que ele cuide. É incrível, eu desejo demais isso para vocês. Algumas pessoas estão experimentando isso, né, Felipe? Começando a experimentar isso, a Adriana também.
E a Laila está um pouquinho distante, né? Mas eu acredito, por tudo que você está falando, que você também já vive isso. Depois aparece mais, Laila. A gente está, inclusive, com um grupo do 1111 para as mulheres que participam. Desculpa, Felipe. O grupo do WhatsApp é para as mulheres, tá? Você é bem-vindo aqui, você é o nosso querido do coração, nosso bem-vindo à fruta entre as mulheres. Mas o grupo do WhatsApp do 1111 é para quem, para as alunas, para as meninas que já são de casa, para quem já arrastei a Laila para lá, maravilha. Então, ele é o nosso cantinho, né? Um lugar ali para a gente falar dos assuntos que às vezes estão confusos na cabeça, no coração de nós, mulheres. E aí esse grupo é específico para isso. Mas, Felipe, você sabe que você é bem-vindo, tá, meu anjo? Que você tem uma alma feminina, uma sensibilidade que te dá a carta branca para estar aqui com a gente. Ai, meus amores, que gostoso que foi hoje, despreocupado, foi um papo íntimo. Eu espero que a gente... Você entrou por um motivo muito importante? Fala, Felipe, antes que a gente feche. Você quer falar aqui? Ou você quer deixar para falar com a gente na sexta-feira, dentro do Zoom? Toma uma água enquanto o Felipe fala para a gente poder fechar. O Felipe está passando por uma transformação linda, linda. Felipe, a gente ainda vai ter que fazer um vídeo contando a tua história, contando isso que você tem vivido. Aliás, vários vídeos, né? Porque tanta coisa está mudando na tua vida, que eu acho que a gente tem que fazer um vídeo para cada coisa, porque é incrível tudo que está acontecendo. Você assiste aos gravados? Que maravilha, Laila! Ah, Laila, então vai ser uma delícia quando você estiver com a gente. Ah, entendi. Achei que você tinha entrado hoje aqui. Então, o do Zoom, você pode entrar a hora que você quiser. Isso que eu estou falando, você é super bem-vindo. O foco são assuntos, geralmente, para o assunto feminino, porque esse foi o motivo, né, de ter surgido, mas o grupo do WhatsApp é que a gente deixa ali fechado só para as mulheres, porque o teor do que a gente fala ali dá aquela coisa mais intimista quando a gente está falando. É tipo dentro do banheiro, aquele papo de mulher no banheiro feminino, que a gente só fala coisas dentro do banheiro feminino porque só tem mulher ali dentro. Então é mais ou menos isso. O grupo do WhatsApp do 1111, ele é para isso. Mas o encontro do Zoom é aberto, tanto que o link está aqui para quem quiser participar, inclusive já fica aí o recado. Quem quiser participar dos nossos encontros do 1111 pelo Zoom, que é onde a gente conversa, onde vocês podem trazer a dificuldade que vocês estão naquele momento, a gente abrir a palavra, uma mensagem, trazer inspiração, tem sido assim transformador. Esses encontros da gente tem que trazer muitas revelações, é lindo o que tem acontecido em várias áreas da vida. Ele tem esse link do Zoom, que é na sexta-feira, às 11h11. As quartas está sendo aberto aqui para qualquer pessoa que queira assistir. E na sexta-feira é fechado pelo Zoom, é um encontro pelo Zoom. A Adriana falou que vai colocar a Laila no Zap. Ah, a Laila é uma querida. A Laila é uma querida. E a gente tem que fazer isso, trazer mais mulheres para perto, porque o 1111 ele surgiu com esse objetivo. A gente fazer o nosso encontro de mulheres para falar de espiritualidade, para falar dessa nossa transformação, e cada um de nós ser uma semente em outras pessoas que estão no nosso circuito. Então, eu falo para vocês, vocês falam para as pessoas que estão próximas a vocês, e daí vai, e a gente vai fazer uma grande corrente de despertar, uma corrente do bem. Foi tão gostoso hoje, foi tão íntimo hoje, tão despreocupado. Quero que seja assim em outros momentos. Agradeço, Senhor, por estar conosco, porque eu senti essa presença o tempo todo com a gente. E é isso, meus amores. Se alguma dessas palavras que eu disse para vocês hoje tenha dado um clique, né, para que você possa mudar alguma coisinha da sua vida, mesmo quem nunca
teve essa experiência de se entregar para Deus, que se permita fazer isso, né? Se entregar para Jesus, entender quem foi Jesus na verdade, e falar: Jesus, eu entendo o que foi a sua vinda, né? O que o Senhor fez por nós nessa cruz, através de todo o seu sacrifício, e eu entendo e eu quero acessar. Toma a chave da minha vida, porque eu quero acessar tudo isso que o Senhor simboliza. Se você falar isso, já está lindo. Ele vai começar a mexer na sua vida. E se você já fez isso, se você já entregou para Jesus esse direito, desse acesso para modificar tudo na sua vida, que você tenha agora, através desse nosso encontro, dado algum clique de alguma coisa que ele possa ter falado com você através das palavras aqui, para que você ainda tenha alguma coisa para mexer, porque a gente sempre tem alguma coisa que a gente precisa consertar, mexer e direcionar, agir de acordo com a vontade dele. Então, que esse encontro tenha sido para isso, né? Para que você entenda o tamanho do poder que ele tem, né? Porque, assim como eu falei, assim como ele fez com Lázaro, ele vai fazer com a sua vida a partir do momento que você permitir que ele faça. Então, meus amores, um brinde à vida que Jesus é capaz de nos dar, a nova vida, e nesse mês de Natal, nada mais importante, né? Do que a gente ser grato a ele, do que a gente divulgar e realmente valorizar tudo que ele fez pela gente, tudo que ele faz pela gente. Ah, que lindo, olha, só fechar para vocês verem as mensagens aqui, quem estiver vendo gravado, olha que lindas as mensagens. Sua energia não é só na família, você é como um efeito borboleta. Mexe uma peça no tabuleiro de xadrez, alguém do outro lado do mundo faz um checkmate, exatamente. Então, a gente vai mexendo quem a gente é e a gente vai fazendo efeito borboleta. Exatamente isso, Felipe. Só que a gente começa pelo que está perto da gente. Quando a gente corrige, né, a gente limpa o ambiente que está perto da gente, a gente começa a limpar gradativamente. Exatamente o efeito borboleta. Né? Isso aí. A Laila falou o quê? Meu filho de 6 anos pergunta quem é Jesus. Eu quero falar para ele sem dogmas religiosos. A gente tem que achar a nossa forma de falar para ele, né, para os nossos filhos. Para a criança é mais complexo, bem mais complexo, mas ao mesmo tempo, Laila, ele vai ser uma esponja maior se você souber falar. E tem muitos vídeos, inclusive no YouTube, eu gosto muito de usar o YouTube, porque é onde as pessoas podem falar, assim como a gente está fazendo aqui, pessoas podem falar de Deus sem estar vinculadas a uma igreja, sem serem pessoas que passaram por um processo para se tornar padre, pastor e tudo mais. Aqui a gente está falando de Deus porque Deus está dentro de cada um de nós. Então, a minha sugestão para você busca como falar de Jesus para crianças. Você vai ver tanta coisa linda que você pode se inspirar e muito você também pode pedir, né, nas suas orações para que Deus te dê o entendimento de como que você vai falar para o seu filho. Eu vejo, inclusive no Instagram, tantos vídeos de crianças, pais que estão filmando as crianças escondidas, assim, enquanto elas estão em oração, e é uma coisa tão linda, porque elas entenderam que elas precisam se entregar para Jesus, que elas precisam pedir a presença deles, e é uma fofura ver as crianças quando elas realmente entenderam a presença de Jesus e conseguem vivenciar isso desde cedo. Porque a pessoa que vive isso desde cedo não vai passar a vida inteira batendo cabeça, como foi o meu caso. Né? Então, busca, é legal, e a gente pode até falar sobre isso em outro 1111, de como a gente pode levar para os nossos filhos ainda pequenos esse entendimento, né? Sem vamos dizer assim, essa linguagem que é mais rebuscada, que é o que a gente vai entender talvez lá para nossa vida mais adulta. Mas pesquisa, tem muita coisa linda aí que o pessoal tem colocado no YouTube e vale a pena. Vale a pena você começar desde cedo realmente a sanar as dúvidas dele, porque se ele está querendo saber, o espírito dele está clamando por esse entendimento e a gente não pode privar, né? A gente não pode privar nossos filhos de uma bênção tão grande quanto essa.
Meus amores, a gente encerra então o nosso 11 e fico muito feliz de vocês estarem aqui. Foi um encontro delicioso. E na sexta-feira, então, a gente tem nosso encontro pelo Zoom. E quarta-feira que vem, mais uma vez, a gente vai estar aqui para falar sobre alguma coisa, algum ato que Jesus teve nessa vida para que, aqui no plano terrestre, para que a gente entenda o significado, o simbolismo que foi a vida de Jesus para a Terra e foi a crucificação dele diante, né, de uma data tão importante que é o Natal. E aí a gente se vê, então, na quarta-feira que vem, às 11h11, aqui pelo Zoom. Beijo, fiquem com Deus. A gente se vê em breve.